Boa noite, queridos. Hoje é dia 18/2/2024, 18 horas e 32 minutos. Estamos aqui na Igreja de Interlagos. Para quem não me conhece, sou o pastor Hélio, pastor aqui desta igreja. Essa igreja, a Igreja de Interlagos, ela se reúne apenas aqui pela internet, né? Se você chegou até nós através do YouTube, queria que você soubesse de algumas coisas. Todos os nossos cultos são gravados e estão lá no nosso canal do YouTube. Você pode assistir somente essa parte da mensagem da palavra, né? E você pode assistir, você pode se comunicar conosco também. Se você quiser, tiver perguntas, pode fazer. Temos no nosso site o www.igrejadeinterlagos.com.br. Lá tem o Fale Conosco. Você pode mandar mensagem, lá também tem o meu telefone, o WhatsApp, e você pode usar também o telefone, o WhatsApp, tá bom? E aqui no nosso site, aqui em cima tem um botãozinho ao vivo. Aí se você clicar lá, você cai aqui dentro dessa sala, só você observar o horário do culto. Nós fazemos culto todos os domingos às 18 horas da tarde, né? 18 horas, comecinho da noite. E às sextas-feiras nós temos nosso estudo da doutrina bíblica. Você pode participar também. Sextas-feiras, às 20 horas, é uma hora só, e você fica à vontade também para participar, ok? Então, temos o Instagram também e temos o Facebook, você pode nos encontrar lá. Queria fazer uma pequena oração aqui, e o pastor vai trazer a mensagem. Fecha seus olhos, ainda que você esteja assistindo o culto pela internet, a oração é válida também. Jesus querido, nós pedimos a tua bênção, os teus cuidados sobre a vida do pastor Valdo, que vai trazer a mensagem. Cuida, Senhor, para que ele que ele use a linguagem do teu coração, Deus, para que ele atinja, né, o máximo de pessoas possível e que a tua palavra seja gravada nos corações. Cuida da família do Valdo. Cuida, Senhor, para que ele sempre seja um homem disposto a pregar a tua palavra. Eu peço, faço essa oração no nome santo e soberano de Jesus. Amém. Amém. É com você, Valdo. Os irmãos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom, irmãos, hoje nós estaremos, né, falando sobre, ou seja, o título da pregação de hoje é Fomos Comprados, né? É baseado naquele versículo que está lá em 1 Coríntios, no capítulo 6, que lá deixa muito claro, né, que nós fomos comprados por bom preço, né? Está no capítulo 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, que diz o seguinte: ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus, né? Então, veja bem, aí o apóstolo Paulo, né, essa é a carta que foi direcionada à igreja de Corinto. O apóstolo Paulo foi quem escreveu esta carta, e ali ele trouxe uma revelação muito grande, assim também, né, foi revelado para Pedro, creio eu, para todos os seus apóstolos, né, que, na verdade, houve uma negociação, né? Ou seja, se alguém comprou, o que envolve? Quais são os atores, né, que envolve aí um comércio, né? Teria que ter um comprador, né? Teria que ter um vendedor
tá certo? O que mais envolve aí num comércio, né? Envolve a mercadoria, tem que ter uma mercadoria de interesse do comprador, né? E se o comprador der um valor que vale, né, aquela mercadoria, segundo o vendedor é que dá o preço, né? Ele só vai entregar a mercadoria se o que for oferecido, a contrapartida, ele achar que vale a pena, tá certo? Então, ou seja, fomos comprados. O apóstolo Paulo deixou claro, fostes comprados, né? E por bom preço. Ou seja, a mercadoria, quem é a mercadoria nessa negociação? A mercadoria somos nós, né? Somos nós. Ou seja, a nossa vida é a mercadoria, né? E nesse versículo que nós lemos, lá fala assim: glorificai a Deus nos vossos corpos e no vosso espírito que pertence a Deus. Vamos ler novamente. Vamos ler novamente. Está aí, ó, no 20. Porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, o que foi negociado nessa compra? O nosso corpo e o nosso espírito. Né? Então, meus irmãos, quando alguém compra, ele passa a ter um direito legal sobre a sua mercadoria. Tanto é que se alguém suprimir esta mercadoria, isso daí constitui-se em o quê? Em roubo. Né? E aquele que rouba está sujeito às sanções e às penalidades previstas na legislação. Tá certo? Então, veja bem, se nós fomos comprados, o comprador ele tem direito sobre a sua mercadoria. E aqui nós, né, um dos elementos dessa negociação, que é a mercadoria, nós já descobrimos quem é a mercadoria. A mercadoria somos nós. O que pertence a Deus? Quem nos comprou? Foi Deus. Deus nos comprou. Tá certo? Então, tanto é que lá fala o que ele comprou? O nosso corpo e o nosso espírito que pertence a ele. Agora, por quê? Ele comprou. Né? Um outro elemento da negociação seria o quê? Né? Seria a contrapartida. Tá certo? Então, tem que ter uma moeda aí envolvida, né? Com determinado valor. Então, interessante que o Pedro ele deixou claro que não foi com algo corruptível, como ouro e prata, né, que fosse resgatado da vossa vã maneira de viver. Né? Vamos lá. Está em 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 16. Está por aí. Capítulo 1. Não, está um pouco para frente. Vamos lá, eu vou encontrar aqui. Está no capítulo 1, no versículo 18. Capítulo 1, versículo 18. Sabendo que não foi com coisa corruptível, como prata ou ouro, que fosse resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais. Então, aqui nos revela, né, irmãos, qual foi a moeda de troca, né? A moeda usada nessa negociação para a compra da mercadoria, que é o nosso corpo e o nosso espírito. Está aí, ó. Mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Então, meus irmãos, olha o valor que Deus deu a esta mercadoria.
né? Olha que valor, meus queridos irmãos, né? Não foi com ouro e nem prata. Ou seja, o que quer dizer ouro e prata? Ouro e prata. O que quer dizer ouro e prata? Né? Ouro e prata, o que representa ouro e prata? Ouro e prata é tudo que você pode adquirir neste mundo. Se você tem um valor incontável de ouro, né? Você pode fazer o que você quiser neste mundo. Se você quiser dar uma chegadinha lá no Japão, você pega um avião aqui, né? Vai em primeira classe, você tem dinheiro para isso, você vai, né? Então, ouro em prata é todo o poder que está aí neste mundo, né? E nós notamos que o ouro e a prata compra, inclusive, o homem, né? Quantas e quantas pessoas não se corrompem por causa do ouro e da prata? Não é verdade? O ouro da prata envolve também o poder deste mundo, porque quem tem mais dinheiro, mais poder acaba adquirindo neste mundo, né? Então, todo esse valor, Deus valorizou o ser humano mais do que todas as riquezas, tudo aquilo, todo o poderio deste mundo, porque custou caro o preço da nossa redenção, né? Então, meus irmãos, e aqui também nesse versículo que nós lemos aí de Pedro, ele nos revela qual foi a moeda de troca nessa negociação. A moeda de troca foi Jesus Cristo. Foi o seu próprio filho, né? Esta foi a moeda de troca. Agora, meus queridos irmãos, sendo nós, porque Deus, ele nos resgatou, nos comprou, não é que nós realmente valíamos tanto assim, né? Não é que o homem ele valia mais do que tudo deste mundo, porque o homem tem atitudes que o homem fazia no passado e continua fazendo, são atitudes que nem animais são capazes de fazer. Você ouve homens, ser humano, fazer tamanhas barbaridades, né? Que a gente tem observado que o ser humano é capaz, às vezes o animal não é capaz, mas o ser humano é capaz de fazer, né? Mas o que Deus viu, então, no ser humano para poder pagar um alto preço, tão alto preço, a favor do ser humano, né? Porque o apóstolo Paulo falou que ele nos amou primeiro, porque o Pai entregou seu Filho a nós, sendo nós ainda pecadores, né? Então, a palavra de Deus fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, não há nenhum homem que preste, né? Não há ninguém que faça o bem, todos afastaram, né, de Deus. Então, ou seja, por que Deus ele fez essa negociação, né? Ou seja, ele pagou um valor que o homem não valia, na verdade. Tá certo? O homem não valia tudo isso, mas ele pagou. Mas por que ele fez isso? É o que está em João. Vamos lá, João, no capítulo 3, no versículo 16 e 17, que está aí, ó. Diz assim, ó, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo,
não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, meus irmãos, Deus enviou o seu Filho. Deus, ele comprou o homem por amor. Porque é mérito do homem? O homem realmente valia tudo isso? Todos nós sabemos que não. Mas é o amor de Deus. É o amor de Deus que fez com que ele movesse desta forma e não olhar, né, para o homem e ver o homem completamente destruído, né? O homem cujo futuro, destino, seria o inferno, né? É o que está reservado para o diabo e seus anjos, mas era para onde o homem também já estava destinado. Então, o amor de Deus Pai, ele foi muito grande, meus queridos. Então, ele pagou esse alto preço através do seu Filho, entregando Jesus Cristo como uma moeda de troca nesta negociação, né? Então, meus queridos irmãos, a mercadoria nós conhecemos, que é a vida, né? A nossa vida. A mercadoria, o que Deus comprou foi o nosso corpo e o nosso espírito, né? O comprador foi nosso Deus maravilhoso, Deus Pai, revelado em Jesus Cristo, porque por amor amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho para nos comprar. E a moeda de troca também, neste comércio, né, ficou muito claro. A palavra de Deus mostrou aqui de uma forma muito clara que foi Jesus Cristo, né, que procurou ainda, não teve nem como comparar com aquele de maior valor que tem no mundo, que é o ouro, a prata. Então, foi Jesus Cristo esta moeda. Agora, dentro desse sistema, né, de comercialização, ainda tem um ator que nós não falamos ainda, que é o vendedor, né? Ou seja, aquele que detinha o poder do homem, da humanidade, nas tuas mãos, que pertencia a ele, né? E que ele pediu um alto preço, né? Provavelmente na intenção de não querer vender, né? Mas existe esse vendedor. E quem seria este vendedor? Né? Quem que vendeu o homem que tinha esse poder, né? Que por direito tinha esse poderio, considerado como senhor e dono desta mercadoria, né? Que seria o nosso corpo e o nosso espírito, o nosso corpo físico mesmo, e que acabou cobrando nesse preço altíssimo, ou então, creio eu, que foi o próprio Pai que ofereceu esse preço, né? Por amor a nós. Mas quem seria, né, esse ator aí? Então, meus queridos, veja bem, tem alguns candidatos, né? Nós podemos colocar como candidatos para que seja este vendedor. Um deles seria o próprio Deus, né? O próprio Deus Pai, ele, tendo a humanidade nas suas mãos, ele como dono do homem, do ser humano, e ele, o que ele fez? Ele queria comprar, né, com o sangue do teu filho aquilo que pertence a ele mesmo. Eu acho que isso daí é bem contraditório, né, irmãos? Esse tipo de pensamento.
O próprio Deus comprado dele mesmo, o próprio Deus Pai comprado dele mesmo. Então, eu descarto essa possibilidade, né, já que o próprio Deus, né, a própria palavra de Deus não faz esta comparação, esta analogia de uma comercialização que aconteceu com o homem, então seria falacioso da nossa parte querer atribuir o vendedor ao Deus Pai, né? Interessante, porque Deus é Deus Pai, Jesus Cristo, ele sempre atribui o nome de Deus, ele sempre atribui a Deus a chamá-lo de Pai, né? Que difere muito lá no Velho Testamento, onde Deus ele não era chamado desta forma, né? Então, veja bem, um dos candidatos seria o próprio pai. Então, nós já podemos descartar essa hipótese, né? Por uma questão até lógica, tá certo? Então, o outro candidato, que é um forte candidato também, é o diabo, né? O diabo, porque quando nós lemos lá em Lucas, vamos lá, Lucas no capítulo 4, Lucas no capítulo 4, versículo 5, diz assim, ó, e o diabo levanta, isso aqui foi no momento da tentação, né? Quando o Senhor Jesus Cristo tinha passado 40 dias, 40 noites no deserto, ele foi tentado pelo diabo. Então, disse assim, ó, e o diabo, levando a um alto monte, mostrou-lhe no momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo, dar-te-ei a ti todo esse poder e a sua glória, né? Porque a mim me foi entregue e dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. Então, aqui, Satanás, ele deixou muito claro que os poderes deste mundo foi entregue a ele, né? Ele não é criador, o diabo não criou esse mundo e os poderes desse mundo. Esse mundo e o poder desse mundo foi entregue a ele, né? Então, aqui ele deixou muito claro que esse poder foi entregue a ele e ele dava a quem ele queria, né? Mas aqui não deixa transparecer, vamos dizer assim, que também o homem era um produto dele, que ele poderia negociar o homem, né? Ou seja, ele tinha condições de negociar com o homem, tá certo? Dentro desse sistema aqui que eu estou apresentando de comércio, neste caso aqui, nessa interação entre Jesus aqui e o diabo, Jesus aqui no caso, ele seria o comprador, né? Ele daria como moeda de troca ao diabo uma adoração ao diabo, foi o que o diabo pediu, de preço desta mercadoria, que é o poder e o reino deste mundo. Então, o homem aqui, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, né, que aquele estava aqui como homem, né, aqui, ele seria, na verdade, o comprador, tá certo? Então, quer dizer que a humanidade ela não foi comprada do diabo. Não foi comprada do diabo, né? Então, veja bem. Veja bem. Agora, se não é o pai, não é o diabo, qual seria aí um outro candidato, né? Que poderíamos colocar, né? O próprio homem não foi também, né? O homem é mercadoria,
nesta transação, tá certo? Então, não é o homem o homem está fora dessa daí também. Então, só nos resta o quê? Um outro ser que detinha, por direito, o poder sobre o homem. Ele tinha direito porque, se ele não tivesse direito, ele não seria comprado. Se este ser, né? Às vezes as pessoas podem falar assim, mas que ser é esse? Se não é o diabo, se não é Deus, se não é Jesus, que ser é esse, né? Porque a Bíblia nos fala de outros seres também, tá? Por mais, mesmo que alguns se chamam Deus, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, né? Todavia para nós há um só Deus, o Pai, um só Senhor Jesus Cristo. Então, mas há muitos que se chamam deuses, tá certo? Então, este outro ser, né, que entra aqui em cena, que seria aquele ser que, por direito, detinha esta mercadoria, que é o homem. Não é? Então, meus queridos irmãos, quando você olha lá no livro de Ezequiel, no capítulo, eu anotei aqui, Ezequiel 18:4, nos diz assim: Ezequiel 18:4 está aí, ó. Eis que todas as almas são minhas, como é a alma do Pai, assim também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, esta morrerá. Então, meus queridos irmãos, aí deixa muito claro que antes da vinda de Jesus Cristo, né, antes dele revelar o Deus para a humanidade, que ele é quem revelou a Deus para a humanidade, Moisés não tinha condições de revelar a Deus, porque Moisés, como ser humano, aquela manifestação, tudo que aconteceu, sabe, lá no Velho Testamento, ele que é o mediador do Velho Testamento, ele não tinha ciência do que estava acontecendo. Então, Jesus Cristo é o único que teve condições de revelar a Deus porque ele estava junto com o Pai, da mesma essência do Pai, né? E esse o revelou. Então, meus queridos irmãos, nesta negociação, né, conforme nós colocamos aqui, sabe, Jesus deu origem a um novo testamento pelo seu sangue. Foi quando ele conseguiu comprar daquele que detinha o poder no Velho Testamento. Né? Então, Jesus Cristo, a humanidade, ela foi comprada por Deus Pai, a preço do sangue de Jesus Cristo, das mãos do Deus do Velho Testamento. Né? Então, veja bem, quando Jesus Cristo ele disse assim, ó, quando a palavra de Deus nos mostra que nós fomos comprados, quer dizer que nós pertencemos agora a Ele, o nosso corpo, o nosso espírito pertence a Ele, e não pertence a você mesmo, né? Então, veja bem, vamos ler lá de novamente, irmãos, 1 Coríntios, no capítulo 6, versículo 19, que diz assim, né? Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus e que não sois de vós mesmos. Ou seja, o nosso corpo, ele pertence a Deus. E Deus o chama, veja bem, este corpo que pertence a ele, de templo. Porque ele tem o poder de pegar esse templo e habitar nesse templo, porque é dele. Né?
é dele. O corpo do ser humano pertence a Deus e ele quer usar como templo. Que ele diz assim, ó, que continua dizendo, porque fostes comprados por bom preço, glorificar, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, o seu corpo não pertence a você mesmo, né? Então, veja bem, o que nós podemos comparar isso daí com um aluguel, né? Um aluguel. Você está morando no seu corpo de aluguel. Quando você aluga uma casa, você deve ter um cuidado com aquela casa, né? Se você fez algo ali, se você for colocar um quadro na parede, bateu aquele prego, aí você bate errado o prego, solta uma lasca na parede, né? É interessante você ir lá e tentar reparar, né, aquele dano, porque a casa, ela não é sua. Se for sua, você até pode deixar, né? Ah, deixa, depois deixa, tá certo? Mas a casa não é sua, você está morando nela. Você cuida, tá certo? Por quê? Porque uma hora a conta chega. Se você não cuidar bem da casa que você está alugando, né? Um dia você tem que dar conta dela, daquela casa, né? O que o proprietário vai fazer? O proprietário vai falar assim, eu quero que você me devolva ela no mínimo do jeito que eu te entreguei. No mínimo. Então, você vai ter que reparar tudo. Tudo, tudo. Aquele telhado que caiu, você vai refazer outro, né? Aquele muro lá que rachou, você vai fazer outro. Essa parede que está toda riscada, você vai pintar novamente. Não é assim, meus irmãos? Então, veja bem, nós vamos ter que dar conta do nosso corpo. Por isso que a palavra de Deus fala que todos nós havemos comparecer ante o tribunal de Cristo para dar conta de tudo aquilo que nós fizemos através do nosso corpo. Porque esse corpo não é mais seu. Não é? Então, quando nós lemos lá, veja bem, a característica desse corpo. Vamos lá. No 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 16 e 17. 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 16 e 17, diz assim, ó, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Então, meus irmãos, esse corpo, o que Deus fez com esse corpo? Que é o templo do Espírito Santo, que Deus vai habitar. Ele santificou, ele é santo. Então, se você está pegando algo que é santo, que foi purificado por Deus, pelo sangue de Jesus, e fazer um mal a esse corpo, seja através de vícios, né? Através do pecado, é uma abominação muito grande, porque esse templo, porque isso aqui é santo. Quando Pedro teve aquele sonho, né, daqueles animais, o Senhor falou assim, ó, coma, e ele chamou de imundo e não comeu, coma. Pedro foi 3 vezes, Pedro teimosamente, não, Senhor, imagino que vou comer algo imundo. Jesus, ele falou, não chame de imundo aquilo que eu purifiquei. Então, Jesus, ele mostrou para Pedro, esse pessoal, eles são gentios, você vai batizá-los, e não chama eles de imundo, porque eu o purifiquei.
Ou seja, aí Jesus estava falando do corpo. Então, o nosso corpo, que é templo do Espírito Santo, ele é santo. Por isso que o pecado é tão abominável, meus irmãos. Porque o pecado você está usando desse templo santo, que tem de ser um instrumento de justiça. Você está usando esse templo que Deus comprou com o teu próprio sangue para pecar, para cometer atrocidades, para ser um instrumento de entristecer as vidas. Sabe, meus irmãos? Então, por isso que a responsabilidade do homem com relação à sua vida, ao seu corpo, meus queridos, é muito grande. Vamos ler lá, 2 Coríntios 6, 16. Que diz assim: Segunda Coríntios 6,16, olha só. E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, nele habitarei e entre eles andarei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então, meus queridos, aí Deus deixando muito claro o que ele quer fazer com o ser humano. Ele quer fazer morada nesse templo que ele comprou e santificou com o sangue de Jesus. Né? Então, o que acontece? Deus, ele pega aquele templo dele, a hora que ele quer fazer morada, o que acontece? O que está dentro desse templo? Ladrões e salteadores dentro do templo. Para ele entrar, como que ele faz para entrar nesse templo? Para Deus conseguir entrar neste templo. Né? Já que pertence a ele, é um templo santo, que está sendo mal usado. Como? Somente através do Filho Jesus Cristo. Né? Vamos lá, João, no capítulo 2. João, capítulo 2, no versículo 16. Diz assim, ó. Isso aí foi quando Jesus chegou no templo. Vamos ver o 15, para entendermos melhor a passagem. E tendo feito 16. Vamos ver antes, vamos lá no começo. Acho que está em João. Um pouco para frente. Deixa eu achar aqui. Eu quero ver desde o começo. João 2, 13. João 2, 13, isso. Jesus purifica o templo. Então, veja bem, meus queridos. Estando próximo da Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém, e achou no templo os que vendiam bois, e ovelhas e pombos, e os cambiadores assentados. E tendo feito um azorrague de cordéis, ou seja, ele fez tipo um chicote, lançou todos fora do templo, também os bois e as ovelhas, espalhou o dinheiro dos cambiadores e derrubou as mesas. Olha só, Jesus entrou lá no templo e fez aquela, né, com força, usou de força para fazer aquela limpeza. Tá certo? Olha, e disse aos que vendiam pombos: tirai daqui esses, e não façais da casa do meu pai casa de venda. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: o zelo da tua casa me devorará. Respondeu, pois, os judeus e disse-lhes:
Que sinal nos mostra para fazer isto? Jesus disse-lhe: derribai esse templo, em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado esse templo, e tu o levantarás em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. Então, eles não entenderam. Então, Jesus, ele entrou, o templo pertence ao Pai, o corpo foi comprado. Deus o santificou, esse templo. Então, Jesus, muitas das vezes, ele tem que entrar e agir com certo rigor para tirar todo entulhamento, né? Tirar toda a podridão, todos os caminhoneiros, todos os cambistas, né? Tudo que é de ruim, ele tem que tirar, tá certo? E santificar novamente esse templo, o nosso corpo, que é a habitação do Espírito Santo, não é? Meus irmãos. Então, glórias ao Senhor Jesus. Olha só, veja bem. Já que nós habitamos esse tabernáculo, o homem, ele continua com seu livre-arbítrio. Ele tem a liberdade. É a mesma coisa. Eu acho que a comparação de aluguel foi uma comparação muito feliz, porque a partir do momento que você está morando naquela casa que não pertence a você, né, você acaba usando daquela casa, fazer dela o que você quiser, né? Entre aspas. Tem as consequências. Mas, a priori, você tem a liberdade de agir, né? E o templo do nosso Espírito, é bom deixar claro o seguinte, que a comparação com o aluguel não é uma comparação muito feliz, porque quem aluga, ele paga algo, né? Mas só que no nosso caso, não. Nós moramos de favor, né? Moramos de favor, que é responsabilidade maior ainda. Você não tem merecimento nenhum. Se você aluga, você está pagando, você se sente no direito de, né? Depois eu entrego do jeito que eu deixei, está tudo em ordem. Mas nesse caso de morar a favor, o problema já passa a ser outro, né, irmãos? Você vai ter que realmente ter o máximo de cuidado, né, com a casa. Então, a responsabilidade nossa, ela é muito grande com relação a esse templo, né? O que eu quero passar nesta noite para vocês é o seguinte: a responsabilidade que você tem é muito grande com relação a esse templo que Jesus pagou, que custou caro, e Deus santificou. Isso aqui é santo, né? Nós lemos o templo do Espírito Santo, tá certo? Então, vamos ver lá 1 Coríntios, no 3:17. Parece que nós já lemos, mas vamos nos atentar em algo aqui. Vamos lá, 1 Coríntios 3:17. Olha só, se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Não é? Se alguém destruir esse templo, né, irmãos? Olha só o cuidado que nós temos de ter com esse templo, né? Pastor, mas você está falando da saúde, você deve manter seu corpo intacto, sabe? Meus queridos irmãos, não é isso, né? Sabe? Destruir o templo é o que... Vamos lá, 1 Coríntios 6:15. 1 Coríntios 6, vou ler até o 18, 6:15, do 15 ao 18. Que diz assim, ó: não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomai, pois, os membros de Cristo e falosei membros de uma meretriz?
não por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz um corpo com ela? Porque se não disse dois numa só carne, mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito. Fuge da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Então tá aí, meus irmãos. Você não pode destruir esse corpo, e a forma de destruir está falando ali, ó, ser um instrumento de prostituição. Né? Por isso que fala, fuge, ele orienta, fuge da prostituição. Né? Sério, meus queridos irmãos. Então, meus queridos, esse corpo, ele não pertence a você. Pertence apenas a Deus? Não. Tá? Ainda tem uns 2 minutinhos aqui, acho que é o suficiente para me passar. O mais interessante é o seguinte, que o seu corpo, ele, de repente, ele não pertence apenas a Deus. Ele comprou, mas só que ele compartilha também desse corpo. Olha que interessante, meus queridos. Ele compartilha também desse corpo que pertence a ele. Em qual situação? Vamos lá. 1 Coríntios 7. 1 Coríntios 7. Eu vou ler do 3 em diante. 1 Coríntios, capítulo 7, do 3 em diante, que diz assim, ó, o marido pague à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre seu próprio corpo, mas tem-no o marido. E também, da mesma maneira, o marido não tem poder sobre seu próprio corpo. Não tem, porque pertence ao Espírito Santo. Mas tem a mulher. Não vos priveis um ao outro, senão por consentimento mútuo por algum tempo, para vos aplicares ao jejum e oração. E depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Digo, porém, isto como que por permissão e não por mandamento. Porque quereria que todos os homens fossem como eu mesmo, mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, um de uma maneira e outro de outra. Então, meus queridos irmãos, olha, o corpo nunca vai pertencer a você. Ele foi comprado e pertence a Jesus, pertence a Deus Pai. Quando você casa, na união matrimonial, o seu corpo passa a ter um outro dono também. No caso da mulher, o marido. No caso do homem, a mulher, né? Casada, esposa. Então, veja bem, isso daí remete a uma responsabilidade muito grande que o homem ele tem com o corpo da sua mulher. E a responsabilidade muito grande com que a mulher tem com o corpo do homem, porque pertence a Deus e é santo. Né, irmãos? Então, a palavra de Deus é que o apóstolo Paulo deixou claro, melhor seria que o homem não tivesse mulher, mas cada um tem de Deus o seu dom. Ou seja, aqui tem aqueles, né, que vão ser casados e aqueles que vão ser solteiros. Né? Os dois casos são bênção, né? São bênçãos. Os dois casos são bênçãos. Então, veja bem, isso daqui nos mostra, nos revela isso daí, né, meus queridos? É que o nosso corpo
Nós temos essa responsabilidade. E você que é casado, você tem uma responsabilidade muito grande com o corpo da sua mulher. E você, mulher, você tem uma responsabilidade muito grande com o corpo do seu marido, os quais pertencem, né, a Deus. E é templo e é santo. Né? Então, meus queridos, e outra coisa que fala também, né, no caso dos casados, né, no caso dos casados, existe também essa questão que é colocado aqui, né, que o corpo não pertence a você, mas o cônjuge, tá certo? A não ser que esse cônjuge for fazer mau uso, né, de violar o templo de Deus. Tem essa questão também. Amém, irmãos? Então, ante essa palavra, né, colocada, é o momento que nós vamos fazer uma oração. Vou fazer aqui uma oração para que nós possamos tomar posse dessa palavra e que essa palavra venha a estar no nosso coração e que nós possamos entender o valor que nós temos, né, que esse corpo tem, que é templo do Espírito Santo. Se coloque diante dele agora, mesmo que você esteja ouvindo pelo YouTube, né, em outro momento, mas a palavra de Deus, essa permanece eternamente. Né? Então, receba essa oração. Senhor Jesus, glorioso Deus, eterno Pai, Pai de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, nesse momento, Pai querido, nós só temos que agradecer ao Senhor por esse momento maravilhoso. Coloca na tua presença a minha vida, coloca a vida de todos esses que estão ouvindo esta mensagem, de todos os irmãos que fazem parte desse culto, de todos os familiares, que nós tenhamos esse entendimento, Senhor, o valor que tem o templo do Espírito Santo, que nós queremos manter esse templo incorruptível, para que o teu Santo Espírito tenha toda a liberdade de mover no nosso interior, manifestar em nós a tua glória. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu faço esta oração, que o Espírito Santo venha habitar a cada templo, com toda a liberdade, e venha santificar e purificar e retirar todo o mal, toda a semente do adversário, toda a ação e toda a maldição que vem das trevas. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo é que eu faço essa oração. Amém, amém e amém.